who's always putting others down. And I don't want to be afraid, and I don't want to live in doubt, and I don't want to be the type of person who's always putting others down. And I've never been that close, and I've never loved like that, and I've never seen those ghosts that they all talk about. And I've never been that close, and I've never loved like that, and I've never seen those ghosts that they all talk about. And I'm not afraid of dying if I die right here tonight, but I know I'm going to heaven, and I hope you all are too. And I hope that one day we'll all be together in heaven, 'cause Jesus Christ is my Lord and Savior. And I'm not afraid of dying if I die right here tonight, but I know I'm going to heaven, and I hope you all are too. And I hope that one day we'll all be together in heaven, 'cause Jesus Christ is my Lord and Savior. Boa noite, queridos! A paz seja com todos, aqui a gente juntinho, essa sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. Estamos aqui, eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez, representando a igreja, do qual fazemos parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao ministério Clauiquel. E sejam todos bem-vindos. Olha, irmã Rosimeire Aracaki, Deus seja louvado, seja bem-vinda, querida. Stephanie, Yuri, beijos para vocês. Alziro Eta chegando aí também, a Simone Ravaiani, a Sandrinha. Louvado seja Deus pela vida de cada um que está chegando. E como você está? Tudo abençoadinho? Aqui no meu carro tá dando 18 graus. E finzinho, acho que já é primavera, né, gente? Mas que o Senhor possa aquecer o nosso coração na presença dEle, na grandeza dEle. Preferi estar fazendo aqui dirigindo, gente, eu amo fazer live dirigindo. É gostoso demais, sabe? É porque já é meu costume dirigir falando com Deus, orando, apresentando o rebanho para Deus, apresentando as minhas questões para Deus. Então, se tem um lugar que eu converso muito com o papai, é no volante, gente. Eu oro demais, eu falo demais com o Senhor. E você que está aí do outro lado, você quando está dirigindo, que eu estou vendo que a maioria aí tem habilitação, quando você está dirigindo, você ora? Quando você está dentro do carro, você ora bastante? Aí eu oro bastante, gente. Eu oro bastante. Primeiro que a gente tem que orar para o ladrão não pegar a gente. Mas eu me desconecto, eu começo a falar com o Senhor, fofocar para o Senhor do rebanho, da igreja, de mim mesma. E como dizia minha mãe, o carro vira um tanque de guerra. Seja bem-vindo, Augusto, Tamires, Marcelli. E o carro vai virando um tanque de guerra, né? Abençoado. E você tem falado bastante com o Senhor? Espero que sim, hein, gente? Fui tocada essa semana a falar mais ainda com Deus, gente. Muito mais. Aquele versículo que nos acompanhou durante toda a semana, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Falar a verdade, nem precisamos resistir, né? Não sei como foi o teu caso, mas o diabo é tão covarde que só de colocar o versículo, ele se bateu em retirada.
Incrível. A resistência foi só de usar a palavra de Deus como escudo. E é errado usar a palavra de Deus como escudo. Não é amuleto, gente, escudo. Como uma arma. Não é amuleto, é uma arma. E Jesus a utilizou. E nós temos que ficar bem cientes também que não somente Jesus utilizou da palavra, como Satanás também. Se nós relembrarmos, quando Jesus foi até o deserto, enviado, levado pelo Espírito Santo, para jejuar durante 40 dias e ser tentado pelo inimigo, nas 3 ocasiões onde a gente consegue ver a conversação, está ali descrita a conversação de Jesus e do adversário, nós percebemos que tanto Jesus utiliza da palavra quanto Satanás também. Porque Satanás, ele é um conhecedor da palavra, gente. Ele conhece a palavra. Ele faz parte da história. E ele utiliza. Então, aí a gente percebe que muitas pessoas religiosas, elas também utilizam da Bíblia, da religião, né, do evangelho, para querer dominar o nosso sentimento, para querer manipular, para querer dominar. Isso, as pessoas acham que só pastores, obreiros fazem isso. Não, gente. Tem aí uma gama de gente também, de crente, que usa a palavra para dominar o esposo, a esposa, os filhos, os amigos, né? Então, é muito, 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 muito comum as pessoas utilizarem-se da Bíblia para querer dominar. E é a personalidade do diabo. Aí, mas Jesus ganhou a guerra como? Também se utilizando da palavra, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus utilizava muito da palavra. Eu observei que nós colocamos essa semana esse versículo adiante de nós, né? Tiago 4:7 ou 17. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E ele nem tentou muito, sinceramente, para mim, ele não tentou muito, não sei quanto a você. Ele bateu em retirada. Basta apresentar a Bíblia e a gente vê que a gente anda meio fraquinho, né? Não anda apresentando a Bíblia, não anda orando, não anda buscando, porque quando a gente faz as coisas direitinho, flui, né, gente? Flui da presença de Deus. Mas algo que eu tenho orado já 2, 3 semanas é contra a inveja do coração das pessoas, porque, gente, a inveja é um sentimento que apodrece a alma da pessoa, apodrece os ossos, a vida, leva as pessoas a um abismo. E não é a pessoa que é invejada, o invejoso, ele vai para um abismo achando que está ganhando, que está dominando, que está conquistando, que está destruindo. E, na verdade, aonde a inveja começa a habitar, ela faz um rastro de destruição, um rastro de coisas ruins. Então, a semana, acho que 2, 3 semanas que eu estou combatendo para que esse sentimento não invada o coração daqueles que se propuseram a buscar a Deus, a viver o Senhor, para que esse sentimento não mais faça parte da vida daqueles que caminham com Deus. Porque isso afasta, né, gente? E a inveja, ela faz a pessoa que está invejando acreditar que ela é a coitada. E nós podemos observar isso nitidamente em várias passagens bíblicas. Por exemplo, a gente já começa com o primeiro assassinato, o homicídio que houve na história da humanidade, que é cometida pelo irmão Caim contra o Abel. E o que Caim sentiu? Ele achou que ele estava sendo injuriado, o orgulho dele estava tão inflamado que ele não aceitou que Deus tinha um propósito, uma lei, que tinha que se sacrificar um cordeiro, significando o Filho de Deus, né? O cordeiro sem manchas. O sacrifício tinha um significado, não era assim um gosto pessoal.
O sacrifício de animais que era se oferecido a Deus significava que alguém inocente morreria em nosso lugar, padeceria por nós. E quando Caim ele se propõe a fazer uma oferta das hortaliças, dos produtos da terra, porque na cabeça dele aquilo era o bom, aquilo era o certo. Mas nós não estamos aqui para fazer o que é bom para nós, que a gente acha que está na nossa teia, na nossa cabeça. Nós estamos aqui para obedecer a Deus. E obedecer a Deus nem sempre vai ao encontro daquilo que nós achamos que é legal. Geralmente nunca vai ao encontro. E a palavra do Senhor mostra bem claro que Caim se sentiu ofendido quando Deus, por exemplo, pergunta: Caim, aonde está o teu irmão Abel? Ele fala: por acaso agora eu sou o cuidador do meu irmão? A pajem, o cuidador do meu irmão? Sou eu que... Ele fica indignado. Porque a inveja, gente, ela não é um sentimento que ela vem sozinha, não. A inveja, ela vem com um sentimento de indignação, de injustiça, de perseguição, que está sendo desamado. Ele vem no combo. O diabo, ele põe um sentimento, ele põe o combo do sentimento. Né? Ah, estou sendo desprezado, meus pais gostam mais do meu irmão do que de mim. Vem esse sentimento. Gente, se alguém gosta mais de alguém do que do outro, é um direito de cada um, né? Se a pessoa gosta mais de um do que de mim, de alguém do que de mim, é um direito da pessoa, cada um cuida do seu sentimento, né? E a gente tem que ser feliz com a gente mesmo. Ah, porque fulano, ele consegue as coisas que era para ser para mim. Não, se não veio para mim, que não era para ser para mim, né? Aquela pessoa tá com alguma coisa que deveria ser minha. Não. Se ela tá, faça bom aproveito, né? Faça bom aproveito das coisas boas, das coisas ruins, porque eu tenho um Deus que tem muito mais para me dar. No meio da tribulação, no meio das situações difíceis, meu Deus tem muito mais para me dar. Se não é para ser meu, porque não é. Deus está no comando da minha vida, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele cuida não somente dos detalhes dessa vida aqui, mas Ele cuida da vida vindoura. E a insatisfação. A inveja é um sentimento de insatisfação constante. A vida inteira lidei com pessoas que lutam contra esse sentimento. Eu já vi criancinhas, adultos, e vem algo muito forte, a pessoa vai se sentindo diminuída. Então, se depender de mim, esse espírito imundo está repreendido. E as pessoas hão de se sentir muito bem com elas mesmas e com Deus, fortalecidas. Fica bem claro que eu não estou falando de ciúminhos entre namorado, namorada, marido e mulher, tá, gente? Porque se o casal não tem um pinguinho de ciúmes, tem um problema sério aí nesse relacionamento, né? Porque sempre não é aqueles ciúmes doentio, mas o zelo, o medo de perder. Aí entre o casal é normal, tá, gente? Nada aquilo também de chegar com agressão, com maldade, né, com prisão, daí é diferente. Mas o casal, ele tem um zelo um pelo outro. A Lúcia tá aí, a Alzira, o Samuel. Sidney Alexandre colocou foto, então agora a gente vai poder ver quem você é, que legal. Ou não, colocou? Coloca a foto, meu filho. Não tem inveja que vai pegar tua foto, não. Põe foto aí que tem que pôr a cara pra bater. Senão a gente tá falando com um bonequinho cinza. Põe aí a sua foto, Sidney Alexandre, no seu perfil. Deixa a turma ver quem é você. Deixa a gente ver quem é você. Mas, às vezes a gente é alvo da inveja, mas também é a pessoa que tá ali sentindo, né? Então, que o Senhor nos liberte, que o Senhor repreenda. Então, se depender das minhas orações, pastora, você tem preocupação com quem é invejado? Não. Eu acho que quem está sendo invejado já está caindo na graça de Deus, gente. Já a justiça do Senhor está em favor dessa pessoa pela eternidade, né? Eu acho que é diminuído a pessoa que sente a inveja. Eu acho que quem precisa de ajuda é o invejoso. Precisa de libertação, precisa da graça do Senhor, precisa das misericórdias de Deus. Precisa de libertação, porque ela se torna uma pessoa pesada, uma pessoa cansativa, uma pessoa indesejável, né?
A gente aguenta por um certo ponto, mas depois se torna indesejável, se torna um ponto ruim na vida. Então que o Senhor liberte aquele que inveja. É o meu modo de pensar, tá, gente? Eu acredito que uma pessoa que ela tem inveja, ela tem que ser liberta. Digna de compaixão. Então foi o que eu tenho orado 3 semanas para cá, porque eu não quero ver ninguém tomado por esse espírito imundo, eu não quero ver ninguém sendo aborrecido por esses sentimentos de inferioridade ou de orgulho. Quero ver pessoas libertas, andando, nossa, não tem carro nenhum buzinando, em comunhão com Deus, andando fortalecido com o Senhor. Eu quero ver pessoas libertas, porque o invejado, gente, ele parece que está derrotado. Muitas pessoas invejaram, por exemplo, a pastora Cláudia e eu estarmos juntos. A vida inteira, gente, eu escutava as pessoas falando assim, eu tenho muita inveja de você ter uma boa mãe. Eu tenho muita inveja da amizade de vocês. Tá doloroso? Tá sem ela? Demais, gente. É difícil, é complicadíssimo, porque eu a amo, assim, com toda a minha existência. Como eu gostaria de estar com a minha mãe agora. Mas eu não posso negar para vocês que Deus me protegeu durante todos esses 4 anos e meio. O Senhor se fez presente na minha vida. O Senhor não me abandonou. O Senhor me sustentou, me deu novos amigos. O Senhor me fez conhecer pessoas incríveis durante esses 4 anos e meio que talvez eu não conheceria. O Senhor me fez ver a vida por um outro ângulo. Me tornei uma mulher mais forte, não posso negar, mais madura. Pus em prática tudo aquilo que a pastora Cláudia havia posicionado para a minha vida, para o ministério. Talvez eu não teria colocado. Em tudo, gente. Aquele que é do Senhor, mesmo na hora da dor, ele sai bem. Ele sai abençoado. Então eu nem me preocupo com aquele que está sendo invejado. Porque com muita experiência eu sei que apesar do diabo achar que ter tirado alguma coisa de mim, meu casamento, a minha mãe, minha vida, ele não tirou exatamente nada de mim. Nada. Ele é um perdedor, eu me torno vitoriosa mesmo em meio à dor, eu me torno destemida mesmo com a dor, porque o Senhor é comigo. E se você é invejado, o Senhor é com você, ele já é a tua justiça, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é quem te sustenta, Ele é quem te fortalece. Então a preocupação que eu tenho com você que está sendo invejado é quase zero. Porque eu sei que a justiça do Senhor está em teu favor, está em tua direção, está sobre você e para a tua graça. E se você que foi invejado perdeu aparentemente alguma coisa, eu declaro hoje em nome de Jesus Cristo que o Senhor está dando para você a restituição. Às vezes a gente entra num palco de batalha espiritual, igual Jó entrou, e a gente não entende, a gente fala assim, nossa, eu entrei numa batalha que eu não estou entendendo, eu estou numa luta que eu não estou entendendo, mas aquela luta que a gente não entende, mas ela faz parte de uma batalha espiritual, uma certeza nós temos, que essa causa não é nossa, essa causa é de Deus. E o Senhor vai estar lutando pela tua vida. Olha, o diabo não tira nada da gente sem a permissão de Deus. E o diabo não tem o poder de tirar nada de nós, que o Senhor já não tem um plano maior sobre a vida da gente. Então, muitas coisas, a gente fica muito triste, achando que o inimigo venceu. Tem alguém que já venceu por nós na cruz do Calvário. Tem alguém que já levou as nossas dores, as nossas marcas, a nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, queridos, nem se magoe,
nem se ofenda, nem odeie também. Só coloca na mão do Senhor. É muito comum nós crentes, nós trazemos algumas tradições da época do mundo. E uma das tradições que a gente traz é a vingança, a justiça. A justiça já é do Senhor. Vamos parar com esse negócio, é a vingança. A vingança é do Senhor, a justiça é do Senhor. Coloca nas mãos dele, sobre os cuidados dele. Acho mais perigoso estar parado do que rodando, gente. Eu tenho mais medo de estar parado que rodando, mesmo sendo um lugar seguro. São Paulo, né? São Paulo é fogo. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Deus é bom. Então, voltando. Não odeia. Não amaldiçoa. Não tenha raiva no teu coração. Não tenha vingança. Viva. Viva, vai vivendo. Mas eu vou viver para mostrar. Mostrar para quem invejou. Viva para a glória de Deus. Manifesta em você a glória de Deus. Olha mais para Jesus do que para os homens. Olha mais para quem está redimindo a tua vida. Olha mais para quem está limpando os teus dias, perdoando você do pecado, sustentando a tua casa. Olha para Jesus. Sustenta a tua vida. Ele quem sustenta a tua família. Ele quem liberta a tua vida. Para de olhar para quem tá na tua cabeça está te destruindo. Olha para Jesus que está te abençoando, te fortalecendo. Ele é quem tem que ter a tua admiração. Perder tempo em pensar em pessoas malignas é perder tempo, gente. Pense em Jesus. Dói ver uma pessoa má? Dói. Dói ver uma pessoa caindo no pecado? Dói. Mas dói muito mais a gente se afastar da presença de Deus. É muito mais doloroso pensar que um de nós está se afastando da presença de Deus. Busca o Senhor. Pastora, a macumba me atingiu. Se atingiu você porque você deu legalidade. Que a macumba não tem poder sobre os filhos de Deus. O próprio macumbeiro fala isso. Tem gente que está no centro, está na macumba e fala assim, eu não mexo com o povo de Deus. Respeita. Pastor, as pessoas quiseram o meu mal. Queridos, e daí? Tem tanta gente querendo o teu mal e tem alguém que quer o teu bem, que é Jesus. Tem um Espírito Santo. Você vai viver debaixo do medo? Que o mal existe, existe. Que as pessoas, às vezes, elas são movidas por atitudes ruins, elas são. Mas a palavra de Deus fala que a gente nunca vai plantar se a gente ficar olhando eu tô com medo que amanhã, como vai ser o vento, o tempo. Se vai ter chuva, se não vai ter chuva. Então, se a gente fica só olhando para o que vai plantar, se vai ter chuva ou não vai ter chuva, a gente não vai conseguir, queridos. Então, vamos avançar em Deus. Vamos olhar para Jesus. Vamos crer que o Espírito Santo ele tem mais poder do que qualquer invejoso, do que qualquer mal-humorado. Tem gente que parece muito bonzinho, mas, sabe, parece que... se esse carro ficasse com a luz acesa para sempre na minha frente, até o fim da live. Ia ser maravilhoso. Tem gente que parece muito legal, muito bonzinho, muito carinhoso, muito dedicado, mas são pessoas amargas, que tira de você a essência de Deus, que distrai você da presença de Deus, que arranca você das coisas de Deus. Sabe, tem gente que fala bonitinho, fala mansinho, tem gente que fala na Bíblia, mas na verdade elas estão longe de trazer você diante da presença de Deus. Então a gente tem que tomar essa consciência, queridos, que nós temos um Deus, que Ele conhece o coração do homem. Ele conhece o que realmente tem implantado no coração das pessoas. O Senhor, Ele é o único que sabe realmente o que passa dentro de um coração. Quantas pessoas... a curiosidade mata as pessoas, elas vêm até olhar bem dentro da janela aqui. Mas quantas pessoas, gente, a gente confiou na vida, a gente creu que aquelas pessoas eram
Nossa, elas estavam 1000% com Deus. E não estava. Quem conhece o coração do homem é Deus. Por isso nós não devemos depositar a nossa confiança na bondade ou na ruindade de alguém. Olha, às vezes a bondade de alguém nos paralisa, porque a gente fica tão confortável do lado do bonzinho. A gente fica tão confortável do lado do legalzinho. A gente fica tão confortável que a gente não se mexe. Aí o Senhor, Ele permite pessoas às vezes invejosas, trabalhosas, difíceis para estarem na vida da gente. Porque quando tem esse tipo de raça de víbora do lado da gente, o que a gente faz? A gente se mexe. Tu começa a orar, tu começa a jejuar, tu começa a buscar o Senhor. Já viu mulher de homem difícil? Quando ela é crente? Ela é de oração. A mulher que tem um marido difícil, gente, ela é cristã. Ela se dedica a orar, ela se dedica a buscar a Deus. A mulher que tem um marido bonzinho, fica folgadinha. Às vezes até olhando para outros homens passando. De tanto que o marido lá é legalzinho, dá tempo de brigar, dá tempo de ficar nervosa, dá tempo de ficar emburrada. Por quê? Tá com uma pessoa fácil do lado. Já viu o homem que tem uma mulher difícil? O cara anda orando, ele levanta orando, ele olha para outra mulher e fala, ai, deve ser difícil igual a minha mulher. É ou não é? O cara jejua, não falta os cultos. Mesmo debaixo da chibatada da mulher, ele vai para os cultos. Mas quando a mulher é aquela mulher boazinha, muito boazinha, eu tô falando como pastora, tá, gente? Que eu lido com muita gente a vida inteira. Aí quando aquela mulher é boazinha, meiguinha, como diz por aí a mulher troféu, a esposa troféu, o cara já começa a mandar linda pras mulheradas. Já começa a falar, ai, não quero ir pra igreja, eu prefiro passear do que ir pra igreja, porque a mulher tá boazinha. Quando a mulher tá arteira, quando a mulher tá dando trabalho, que os hormônios dela tá lá batendo o sino, eles começam, tem que ir pra igreja, tem que ir pra igreja, tem que ir pra igreja, vamos pra igreja, porque ela não quer ir pra igreja, porque não tá dando trabalho. Quando a mulher fica lá boazinha, participando dos grupos, participando das atividades da igreja, orando em línguas, vestindo do jeito que ele sempre quis, né? Fazendo tudo que ele queria, mulherzinha troféu, né? Aí ele começa, tô cansado de ir pra igreja. A gente só vai pra igreja, a gente tá precisando. O cara nunca pescou, mas vai querer pescar. Quer ir até na casa do cunhado. Porque a mulher tá boazinha. Gente, às vezes Deus permite os cães ao lado da gente pra gente começar a correr, pra gente começar a se mexer, pra gente começar a ter atividade espiritual, sabe? Quantas vezes lá no passado tu amassou barro pra ir pra igreja? Andava léguas, amassava barro, chegava. Quantos tem essa história nós subimos com Jesus? Numa época que nem tinha condução. A gente nem imaginava que ia ter esse tal de Uber na vida. Tinha só táxi para rico. Quando uma pessoa podia pegar um táxi na vida, a gente já ficava olhando para ela assim, com aquele olhar, né? O cara tem dinheiro. E amassando barro. E quem tinha carro na época que eu era criança, gente, quem tinha carro, era aquele carro Yadabadabadu, do Fred Flintstone, que punha os pezinhos no buraco assim, eu lembro que meus pais colocavam atrás no carro uma tábua, para eu não cair pelo buraco, pela serra abaixo, tá? Quando a gente ia pro sul, assim, meus pais colocavam uma tábua assim embaixo, pro bebê deles não ir pelo buraco abaixo, que era eu. Então, a gente ia empurrando o carro, dividindo gasolina, e não reclamava. A gente era feliz. E não ia só os jovens, não ia as crianças e os velhos, as mulheres, os homens. Não tinha essa, só as mulheres, só as crianças, só os jovens. Não, ia todas as idades e tudo na mesma unção. Agora o carro tá dentro da garagem com combustível, tá? Tem roupa no guarda-roupa para fazer um brechó, para fazer uma loja. Porque antes a turma conhecia a gente pela roupa da gente.
As pessoas sabiam quem era quem na igreja pela roupa, que era uma só, gente. Era uma roupa de sair, uma roupa de ficar em casa, uma roupa para ir no casório. Era uma roupa. Então as pessoas já sabiam a roupa que a gente estava vestindo. Hoje, a mais pobrezinha da igreja tem um brechó dentro do guarda-roupa, uma mais arrumadinha, outra mais viradinha, né? Aí chega lá, reclama que não tem roupa para ir para a igreja. Reclama que não quer mais ir para a igreja. O carro está dentro da garagem, está com combustível, tem roupa para um brechó. Sabe? Tem paz. Tem dinheiro para comer no caminho, que antes não tinha nem para levar. E tá, hoje eu não vou na igreja. Ai, hoje eu tô cansada da igreja. Eu tô cansada de Jesus. Eu amo Jesus da minha casa. Mas escuta, eu posso amar Jesus da minha casa. Mas quando tava na miséria, desgraça, queria ir pra igreja. Agora, o que Deus vai preferir, gente? Uma igreja que lhe dá roupa, dá sapato, dá carro, dá combustível, dá boas companhias. E fica com a cara desse tamanho, o homem, a mulher, o adolescente, a criança, a boca inflada que não quer mais nada com a igreja. Ou Deus vai preferir quando estava lá contando as moedas, remendando a roupa, saindo 2, 3 horas antes para chegar no culto. Deus vai preferir nós quando? No tempo da inocência, no tempo da simplicidade, no tempo que cantar uma canção com os irmãos era valioso, no tempo que poder chegar na igreja e abraçar uns aos outros, escutar a palavra, era um bem maior. Queridos, tudo que fica muito fácil perde o valor. E às vezes Deus vai liberar, assim como ele liberava sobre a vida do rei Saul, às vezes Deus vai liberar que os demônios agem para que possamos ficar novamente de olho no ressurreto, para que os nossos ouvidos possam se abrir novamente a Jesus Cristo. Você pode perceber que no livro de Apocalipse, quando Jesus fala com as igrejas, ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque, gente, chega uma época da vida da gente, os nossos ouvidos não funcionam mais para ouvir a Deus. Há um ruído dentro de nós, há um barulho dentro de nós, há uma insatisfação dentro de nós. O Espírito Santo, Jesus sabia que há momentos que a gente fica tão religioso, tão abastecido, tão acomodado, que a gente perde a audição espiritual. E Jesus fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós passamos a ouvir o próprio coração. Nós passamos a ouvir a nossa mente. Nós passamos a ouvir o barulho da nossa alma que está perturbada. Nós colocamos tantas informações dentro de nós, sejam religiosas, sejam da tecnologia, seja o que for, nós colocamos tantas informações que não estamos mais ouvindo a voz de Deus. Eu gosto muito de estudar sobre busca, né? Sobre saúde, sobre alimentação. Mas, gente, tem dias que eu tô fazendo tudo certinho, eu tô ali passando mal. E tem dias que eu pego aquele carboidrato ruim do pão, que hoje se fala tão mal. Mas eu como com tanto prazer. Eu como todos os dias pães. Mas eu como com tanto prazer, como com tanta gratidão. Sabe? Que eu tenho intolerância ao glúten, que eu tenho intolerância a muita coisa, eu tenho. Mas eu como com tanta gratidão que não me faz mal. E tem dias que o coração da gente está com tantos ruídos. Estou dando um exemplo sobre alimentação, sobre tudo que a gente escuta sobre saúde. São tantos ruídos que a água faz mal.
A água, ela vem fazendo mal. Porque nós estamos cheios de barulho do mundo. Pastor, é ruim? Não, mas tem horas que a gente tem que parar e escutar a voz do Espírito Santo. Juju, já vivi muitas lutas por isso, agora só vamos para a igreja. Minha resposta firme sempre foi: vamos sim, não atrapalhando o horário do culto, tá certo? São tantos barulhos que a gente escuta, que a gente deixou de dar graças ao pão. A gente deixou de escutar a orientação do Espírito Santo, que é exclusiva para cada pessoa. A orientação na alimentação, orientação para um passeio, orientação para as amizades, orientação para a vida sentimental. Nós escutamos tanto barulho do mundo. Gente, eu escuto tanta gente falando: isso não presta, isso não presta, isso não presta. Teve tanto divórcio, teve tanta traição. A gente olha para as pessoas e já olha assim: tá me traindo. Espera, é o barulho do mundo. E quantas vezes também a gente vai confiando, porque as pessoas se encaixam em tudo que o barulho do mundo fala que é bom. E a gente entra confiando na situação. O Espírito Santo ali, ó: filha não entra, filha não vai, filha não faz, filho não. Não é por aí, filho, me escuta. Mas a gente tá com barulho. O barulho assim, ó: você tá ficando velho, você não vai poder ter filho, você vai morrer solteiro, você vai morrer sozinho, e o barulho vai aumentando. Você já teve tantos relacionamentos, agora você tá aí sozinho, o seu ex tem, você não tem, a sua ex tem, você não tem, e vai entrando aquele barulho, e o barulho do Espírito Santo falando: filho, espera mais um pouco, eu tenho muito mais para você. Filho, olha, você tá abandonando algo que eu tô te dando. Luta pelo teu lar. Luta por você, luta pela tua salvação. Não entra nesse relacionamento, não entra nesse namoro, não entra nessa situação. E o Espírito Santo está ali porque a gente deixa o mundo gritando dentro da gente. E desde quando a gente vê que Deus é gritão? A gente tem a mania de achar que Deus o tempo inteiro grita para poder vencer o barulho da nossa mente, da nossa alma. Deus esperou Elias ir dentro de uma caverna, num silêncio, para ele vir com uma voz mansa e suave falar com o profeta. Há tanto barulho, gente. Olha, eu falei na área da alimentação, falei na área sentimental, mas na área profissional, quanto barulho você escuta na tua empresa? Você escuta aquela colega falando sem parar. Tem sempre uma faladeira no meio dos colegas. Tem sempre uma fofoqueira. Tem sempre um palpiteiro. Tem sempre alguém que vem com a notícia. Tem sempre alguém com a cara de tragédia no meio de vocês. E daí, quando a gente menos espera, tá deixando se levar pelo fofoqueiro, pelo trambiqueiro, pelo mentiroso, pelo interesseiro. Barulho! Barulho do mundo! Vai no banheiro de vez em quando, fecha tudo, não escuta ninguém e vai lá e fala: Senhor, eu estou aqui no meio de um barulho, mas fala comigo, Senhor. Fala comigo que o teu servo ouve. Fala, Senhor, aos meus ouvidos. Então, quanto barulho o inimigo ou a sua própria mente, gente, às vezes não é o diabo, às vezes é a sua própria mente que está falando. A sua própria mente está produzindo um monte de ideias erradas, um monte de situações mentirosas. O cérebro nos engana muitas vezes. Para isso a gente tem que falar: basta, agora é hora de eu buscar aquele que fala no silêncio. Queridos, me conta uma coisa. Aonde houveram na palavra de Deus as maiores manifestações da voz de Deus? Na caverna, no deserto, num monte sozinho. Por quantas vezes Moisés foi surpreendido com a voz de Deus, com a presença de Deus, quando ele estava como? Sozinho. Sozinho, em frente de uma sarça que ardia e não se consumia. Sozinho, pegando as tábuas da lei, escrita pelo dedo do próprio Deus. Quando Josué tinha as maiores experiências com Deus? Quando ele estava sozinho. As maiores experiências de Deus com Esther. Não se fala o nome de Deus no livro de Esther, mas quando ela estava como? Sozinha, gente. Ela recebeu a notícia que o povo de Deus ia ser assassinado.
exterminado em uma data, o que ela faz? Ela manda uma notícia para o povo, que todos entrassem em jejum e consagração. Ela também estaria lá dentro, sozinha no palácio, sem ter para quem pedir uma opinião. Esther estava sem ter para quem pedir uma opinião. O seu pai de criação, que era o seu primo, estava do lado de fora. O seu povo estava do lado de fora. Mas Deus estava do lado de dentro de Esther. Essa é a grande verdade. Deus tem estado do lado de dentro de você. A voz que você tem ouvido é de Deus ou do seu próprio coração? Outro ponto importante. Essa semana eu falei para o Senhor, eu por causa para não entrar em pânico, em aquela ausência de estar com alguém, eu pego, deixo ligado, às vezes o celular, às vezes eu durmo com a TV ligada, para o barulho. Eu gosto de barulho para dormir, eu gosto de barulho para dormir. Eu gosto da luzinha, eu gosto de barulho, eu sou bem indiferente, eu gosto de barulho. Mas só que eu percebia que eu estava um bom tempo sem ter revelações de sonhos. E eu percebia que o pouco que eu sonhava, que eu sempre fui uma pessoa que sonhei muito, o pouco que eu sonhava estava misturado com o que eu estava ouvindo, reportagens, né, filmes que estavam ali vindo, seja pregações, não importa, mas estava misturando dentro de mim. Então essa semana eu peguei e falei, Senhor, eu vou desligar tudo, ainda que dá medo durante a noite, eu vou desligar tudo, porque eu quero que o Senhor me visite em sonhos. Gente, eu tive essa semana revelações, e uma delas fez com que eu agisse em favor do culto, que será o culto das mulheres. E uma das minhas revelações era que a Bispa Miriam estava numa mesma cidade que todos nós, da nossa igreja, ela com a igreja dela estava paralelo, era à noite já, e nesse sonho a Bispa Miriam, eu via ela de longe com a família dela, ela pegava um bandido no sonho, junto com a moto, e o filho dela é um Hércules, né, forte, o esposo também, mas era ela que pegou o bandido, a moto, com toda a força, assim, ela trazia erguida assim, e tinha dado o livramento. Olha que forte. E quando eu acordei, o sonho é mais comprido, tinha mais uma parte do sonho, contei para Simone Ravaiani e contei para a Bispa Miriam. Quando eu acordei, eu comecei a conversar com a Bispa, porque o Senhor já colocou em mim um outro coração. E foi aonde nós tomamos a decisão, eu tomei a decisão de fazer um culto para mulheres, eu pedi a opinião dela. E foi contando o sonho para ela. Olha que forte. Se eu não tivesse desligado o barulho, eu não teria tido a revelação. E a outra parte do sonho era que eu cuidava de umas criancinhas, era à noite, eu falava para o pessoal da minha igreja, gente, vamos fazer caminhada, vamos correr, a gente precisa correr. E só que eu tenho que colocar um tênis, eu estava de chinelo e meia, coisa que eu não uso, gente, chinelo e meia. E quando eu fui colocar o tênis, eram uns teninhos pequenininhos, de criança, e um pezinho diferente do outro, e eu colocava no meu pé, era difícil de eu enxergar, difícil de eu ver, amarrar os cadarços de duas cores, só que quando eu olhava para o meu pé, era pezinho de criança, e eu conseguia correr com esses sapatinhos. Contei para Simone Ravaiani, a Simone Ravaiani falou, pastora, eu vejo tanta inocência em você como de uma criança. Achei muito bonito, chorei até. Aí eu contei para a Bispo o sonho, falei, tem uma outra parte do sonho que eu não te contei. E ela chorando me mandou um áudio, falou, Kelzinha, vocês estão em outra etapa. E junto com você tem muitas crianças na fé que vão surgir. E você vai ter que calçar os sapatos na linguagem dessas crianças. E o mais importante, que encaixou. Ela falava, que encaixou. E essas crianças, na fé, elas vão correr com você na mesma velocidade. E tem algumas coisas mais. Ela falou, é uma nova etapa da tua vida que começa. Só que ela falava chorando, e eu chorando da presença de Deus do outro lado. Que começamos uma nova etapa. E foi justamente naquela manhã
que o Senhor me visitou com um desejo enorme, uma vontade imensa de fazer o culto para mulheres e colocar em prática. E avançar sobre o Mar Paulista, terminando ou não. E uma pressa tomou conta do meu coração, a partir daquela madrugada. Queridos, tem muitas coisas na vida da gente que está sendo mudada e com pressa. E mesmo com inocência de uma criança, agrada a Deus. É tudo diferente na vida da gente. Mas o importante é que nós estamos correndo para o alvo que é Jesus. E ainda que eu estou com um bando de criança, porque eu olho para a turma que me ajuda, eu lembro muito eu ajudando a pastora Clau num tal de culto da aleluia que nós fazíamos. Eu lembro que eu fazia como as minhas meninas na frente, a turminha que está dirigindo grupos. Eu olho para todas e vejo eu no passado, e eu sei o grau de vontade de fazer acontecer que elas e eles estão. E são crianças, mas que vão correr junto comigo e eu junto com eles. E todos que estão vindo para Jesus nesse mesmo período, todos que estão se chegando a nós, por mais que sejam crianças na fé, nós vamos correr juntos. Eu tenho uma linguagem talvez para eles, para vocês, que calça. E nós vamos correr juntos. Na nossa inocência, no nosso amor, nós vamos vencer. Porque não adianta a gente ter muita experiência e não ter atitude. Não adianta ter tanta sabedoria e não colocar em prática. Para Deus, interessa pessoas que querem fazer. Porque Deus está procurando pessoas que se deixam ser usado por Ele. Porque a capacidade não vem de nós. A capacidade vem do Senhor. E você que percebe que tudo você tem que destacar, tudo você tem que ser querido, tudo você expulsa. Faz uma campanha, você com Deus, para que esse instinto, que não te leva a lugar nenhum, fique amarrado. Para que a inveja, que ainda rege o coração, não tenha mais autoridade sobre a tua vida. Aqui ninguém está precisando mais chegar para mim e falar assim, ai pastor, eu confesso. Ai não, nem faço. Mas faz uma campanha entre você e Deus para que a velha criatura fique bem enterrada. O mundo cristão não é um mundo de competição uns com os outros. Nós temos que avançar. Nós temos que correr para o alvo que é Cristo. Se há competição entre nós, não tem como libertar vidas. Se há competição entre nós, não tem como ajudar os carentes. Quando a gente tem um objetivo de ajudar vidas, libertar vidas, resgatar vidas, crescer a obra, ser usado por Deus, queridos, não tem como competir um com o outro. Nós temos que nos aliarmos uns aos outros, nós temos que querer ver o outro melhor, para podermos ser vencedores. E se você sente que ainda rege dentro do teu coração um sentimento que você tem que destacar, você tem que ser ouvido, você tem que ser o tal, você tem que ser a tal, faz uma campanha entre você e Deus. Durante um mês de setembro, faz essa campanha, onde você mesmo vai repreender, você mesmo vai buscar por você vai se ungir, você vai lutar, você vai vencer. Porque não depende, todos aí que estão na live são conhecedores da palavra de Deus. E agora, só depende da tua confiança no Senhor, da tua determinação, porque pastor nenhum, obreiro nenhum vai te libertar. E você tem essa chave de mudança. E não há mudança, gente. Não tem como mudar sem sacrificar. Não tem como mudar algo sem sacrificar. Tudo, como dizia minha mãe, tem um preço. E querer ser liberto tem um preço. E só a gente pode pagar por ele agora. Então lute. Lute para ser melhor.
Lute, não porque os outros vejam que você está melhor, mas para você ser melhor. E quando você estiver lutando, vai ser um desafio muito grande. Porque parece já que é parte da tua personalidade tudo isso, mas não é. Você é nascido da água e do espírito. Então não é parte da sua vida isso. Não é parte de você. E o inimigo, ele vai trazer pessoas falando assim, ó. Vocês têm experiência comigo disso, ó. Ah, coitadinho. Ah, não deve sacrificar. Ah, não deve fazer tudo isso, não. Muitas pessoas nos últimos tempos seriam libertas se não tivesse o apoio ruim de outras pessoas. Não aceita os outros te dando a sentença de coitadinho, você não merece. Não, você não merece isso. Ai, você não é tudo isso, não. Você sabe que você é. Você sabe onde está a sua fraqueza. Fala igual Jesus falou para Pedro. Arreia de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Você está lutando pela tua personalidade em Deus. Então, quando alguém vier falando bem assim, ah, mas não é também tanto assim. Ah, também você não precisa exagerar. Arreia de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque a tua libertação não tem preço. Viver a nova criatura em Deus, não tem preço, gente. Viver uma intimidade com Deus, não tem adulação que valha a pena, não. Viva, viva, viva Jesus. Luta, 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 luta. Estenda a vontade de Deus sobre a tua vida. O Senhor vai fazer obras maravilhosas. Gente, agora, para relaxar um pouquinho, tá? Vocês viram uma foto minha no meio da estrada com meu carro? Vocês viram? Quem viu aí a foto minha na estrada? Uma estrada bonita, um lugar bonito, um campo bonito. Pois é, gente. Aquela foto eu tirei dentro da minha garagem. Essa é a inteligência artificial. Eu só coloquei assim, ó. Colocar numa paisagem, uma paisagem de estrada. Só coloquei assim, colocar numa paisagem da estrada. E gerou tudo aquilo, gente. Eu fiquei assim, boca aberta. Eu fiquei boca aberta, gente, com a inteligência artificial. Eu sou da época que se fazia um boneco para mudar tudo, transformar uma foto, né? Photoshop já era. É uma foto que eu tirei essa semana dentro da minha garagem, eu mesma tirei, né? Que tem gente que perguntou quem é seu fotógrafo, eu mesma tirei minha foto. Aí, gente, eu só coloquei isso, ó, colocar uma paisagem de estrada atrás. Pô, demais, gente! Eu achei o máximo, gente! Eu achei o máximo! Aí eu postei, né? Mas tô aqui. Foi de dentro da garagem. Gente, é incrível. Agora, o que é verdade e mentira, hein? Eu tô assustada. E não é que nos últimos tempos muitos iriam voltar a acreditar em fábulas? Estamos ou não estamos vivendo o último tempo? Que as imagens iriam falar. Gente, pensar que a gente é da época do Tom e Jerry, não. Do Pica-Pau. Eu já achava o máximo quando inventaram o fax, gente. Eu ficava assim, como pode? Coloca o papel aqui e sai do outro lado. Gente, é o máximo. Eu fiquei assim, boca aberta. Pois é. Cria até um namorado artificial. É demais, gente. Demais. É que não dá para colocar agora aqui a foto no campo. Gente. É assustador assim, Samuel. É incrível. Gente do céu. E é rápido. Sem pagar nada.
Fica mais incrível. Sem curso, sem pagar nada. Ritinha, você tá aí, linda. Você achou que eu tava na pista, né? Até você falou assim, Kelzinha, eu tô indo em tal lugar. Falei, nossa, por que será que a Rita tá falando que vai em tal lugar? Ela pensa que eu tô indo pra lá, né? Nem pensei. Rita do céu, é assustador. Nem precisa mais ir pra Havaí pra tirar foto no Havaí. Gente, é assustador. É forte, viu? É forte. Se eu pudesse, eu colocava aqui pra vocês. É que eu não sei como colocar. É, não tem. Mas é muito forte. Estamos chegando ao final, né, gente? O que é real, o que não é. Que Deus nos mantenha com a mentalidade ligada no Senhor, né? Pensou, né, Ritinha? É, negócio. Mas olha aquela estrada. Eu fiquei com vontade de estar lá, gente. Pois é. Que o Senhor nos dê sanidade, que o Senhor nos dê a capacidade, né, gente? De interpretar as coisas, de ver. Porque ali uma foto inocente, mas quantas coisas vão vir ao encontro de levantação de falsas, de mentiras, de coisas absurdas, né? Quantas coisas vão vir que não vai saber o que é verdade, o que é mentira. Quantas situações, né, de que vai trazer separação, prisão, até descobrir o que é verdade, o que não é, aonde está, onde não está. Assim, vai ser muito complicado, gente. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê capacitação para todos discernimento, em nome de Jesus. Que haja discernimento. Vem, gente, vamos encerrar com a nossa frase? Vamos encerrar com a nossa frase? Eu quero uma frase ligada. O que é real para você? Para mim, real é a palavra de Deus. Tudo que nós vivemos até agora já deixou de existir, mas a palavra de Deus não deixa, não é? Então, faz aí uma frase bem bonita, mostrando o que é real para você. Eu tenho certeza que Jesus é real para você. Que Jesus é a realidade para você. O resto parece que é tudo virtual, né, gente? Jesus é a realidade. Jesus é real para nós, né? Então faz a sua frase, mostrando a sua gratidão que Jesus é a sua realidade, Jesus é real na sua vida, Jesus realmente, de fato, é a tua realidade, Jesus é a tua verdade, Jesus é a única verdade. Coloca aí uma frase bem bonita, eu quero ler junto com você. Vou tentar ler aqui, porque aí é meio difícil, vamos lá. Vai lá escrever na tua frase. Vamos lá, pessoal. Gente, esse mês teve aniversariante, hein? Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou... Enquanto vocês vão... Ai, ver o nome da pastora entrando ali, é difícil, né? Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou falando quantos aniversariantes esse mês. Hoje é aniversário do irmão Cláudio Freitas, o esposo da Rosélia. Ele é uma bênção, né, gente? Ele é uma bênção na família, ele é uma bênção na igreja. Ô, homem abençoado, né? Amanhã é do Wagner. Essa semana já tivemos da Stephanie. Gente, teve aniversariante esse mês, hein? Domingo, se tiver todos os aniversariantes, eu quero fazer uma oração especial. Porque, gente, foi uma pancada. A gente falou, tem meia dúzia de gente na igreja e 200 aniversariantes no mês. Vamos lá, começou pela Santina. Ela já escreveu, com certeza Jesus é real na minha vida. Ritinha, a Célia Goulart, seja bem-vinda. Jesus, a maior verdade, amém. Ritinha, para mim, real é a presença de Deus na minha vida. Só Ele é a solução e a salvação, amém. A Lu, Jesus é a minha realidade, amo o Senhor. Até ela falando. Até o Telzinho fez o... A Tel é a Stephanie para nós, mas tem o Tel também da irmã Antônia, que também fez aniversário, vai fazer um ano que eu apresentei ele. Tá a Bianca Guimenes aí também entrando, glória a Deus, a Marcinha, a Cléo,
A volta de Jesus é a palavra da Bíblia, é real. Jesus é a realidade da nossa vida. Amém. Simone Havaiani, Jesus é a vida vindoura com Cristo, a doce presença do Espírito como é real na minha vida. Amém. Samuel Klein, Jesus Cristo é o único amor real que não tem como mudar. Verdade. Francisca, Jesus é real, seu sacrifício na cruz do Carvalho foi real, seu amor é real. Que lindo, gente. João Batista, real para mim é a palavra de Deus e a sua presença em minha vida. Aleluia. Amém. Pastor Mário, Jesus Cristo é a realidade na minha dependo 100%. Somos dois, também dependo. Maria Marcolina, Jesus é para mim a única realidade, porque é o meu amigo verdadeiro. Amém. Ai, gente, vocês estão escrevendo tudo que eu sinto. Alzira, só Jesus me dá forças para viver. Amém. Vamos ver quem mais está escrevendo aí. A gente é gostoso escutar, ler vocês, o que vocês escrevem. É como assim, sai da alma da gente, né? De cada um que escreve. Vamos ver quem mais vai colocar aí a declaração. Que Jesus é real para você, a tua realidade. É o que há de verdade. Vanusa, Jesus é real na minha vida, a luz do meu viver. Te amo, Jesus. Amém. Tamires, a palavra de Deus é real na minha vida. É Jesus o meu exemplo de amor. Que lindo. Ai, gente, tão lindo ver vocês declarando amor por Jesus. Valdemir, Jesus é real na minha vida. É presente todos os dias e horas. Ai, na minha também. Eu sou apaixonada por Jesus. Gente, eu sou tão apaixonada por Jesus. Eu acordo falando com ele, eu durmo falando com ele, eu fofoco pra ele, eu choro pra ele. Ai, tudo é pra ele, gente. Eu tenho tanto medo de magoar o meu Deus, que ele é tão bom pra mim. Não porque ele é mau, é porque ele é bom, sabe? Eu tenho dó de magoar. Augusto, Jesus é real na minha vida, total dependência. Djalma, Jesus é verdade, é real na vida. Fábio Tavares, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ele é real. Amém. Amém. Que lindo, gente. Parabéns por estar dedicando essas palavras ao Senhor Jesus. Gente, a gente tem que sempre treinar isso, dar a honra e a glória a Ele. Sempre. A gente acaba elogiando todo mundo, a gente acaba glorificando as pessoas e acaba deixando de glorificar a Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. A Sandrinha, Jesus na minha vida é real, nada se compara ao seu intenso amor e a sua palavra é fiel e verdadeiro. Célia Goulart, eu também, Raquel, sou muito apaixonada por Jesus, como é bom amar Jesus. Amém, Célia. Família Goulart, todos com Jesus, que bonito, né? O Isaac, Jesus é meu tudo. Amém, Isaac. Glória a Deus por isso. Que lindo, gente. E vou encerrando por aqui com essa alegria que nós vencemos. Mais uma vez, nós vencemos. Amanhã, gente, tenta chegar no culto, no horário, que amanhã eu quero combinar com vocês as nossas estratégias para o culto das mulheres e para o culto também que vai comemorar os 59 anos da Subimos com Jesus. E eu conto com a ajuda de vocês, a cooperação de vocês, a sabedoria. Busca o Senhor de hoje para amanhã para que você seja um instrumento na mão de Deus para me orientar, para me ajudar. Porque às vezes uma frase tua abre minha mente para fazer as coisas acontecerem. Uma atitude sua de fé movimenta os meus passos. Parece que não, mas acontece. E você que está... A Nadima também escreveu: Jesus meu libertador, Jesus é a razão do meu viver. Amém. Você que está assistindo aí, escondidinho, sem colocar teu nome,
Não deixe de crer que Jesus é o Senhor da tua vida. Eu não sei o que se passa na tua vida, na tua casa, eu não sei nada. Eu não consigo enxergar um palmo diante do meu nariz, mas o Espírito Santo, ele consegue. Só entrega 100% para ele. Saia das idolatrias, saia do mundo da promiscuidade, da mentira. E se lança 100% a Jesus, se lança para ele. Ele é aquele que faz acontecer milagres na nossa vida. A Stephanie, apaixonada, apaixonada, apaixonado por você, Senhor, estou. Apaixonado, apaixonado. Obrigada, Ritinha, obrigada, Cleo. Obrigada a todos, viu? Que o Senhor possa continuar abençoando. Juju, Deus abençoe você, quem está aí junto com você também, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos, fiquem na santa paz, amo vocês em Cristo Jesus. E orem por mim, tá bom? Beijos!